O despertador tocou às 4:30 da manhã no pequeno barraco de madeira da Vila Esperança, na periferia de São Paulo. Maria José dos Santos, 42 anos, abriu os olhos cansados e suspirou fundo. Mais um dia. Mais uma batalha pela sobrevivência. Levantou-se devagar, tentando não acordar a filha de 16 anos, Giovana, que dormia no sofá-cama da sala. O quarto era dela e da netinha de 3 anos, Isabela, filha da Giovana, que engravidou cedo demais, como ela mesma havia feito décadas atrás. A casa tinha 2 cômodos mal divididos, um banheiro minúsculo e uma cozinha que mais parecia um corredor. As paredes eram de madeira compensada, e quando chovia forte, algumas goteiras insistiam em aparecer. Mas era o que tinham, e Maria José agradecia por ter um teto. Preparou um café aguado e comeu um pão francês com margarina. Era o mesmo café da manhã de sempre. Às 5:15 já estava no ponto de ônibus, esperando o coletivo lotado que a levaria até o Morumbi, bairro nobre onde trabalhava há 12 anos como faxineira. Durante o trajeto de 1h30, observava pela janela a cidade que acordava. Primeiro, as casas simples da periferia, depois os prédios do centro, e finalmente as mansões e condomínios de luxo que abrigavam uma realidade completamente diferente da sua. Maria José trabalhava no escritório da construtora Almeida Santos, uma das maiores do país. O prédio de 15 andares no coração do Morumbi era uma obra de arte moderna, com fachada de vidro espelhado e mármore importado. Ela chegava todos os dias às 7 da manhã e saía às 5 da tarde, limpando banheiros, escritórios, salas de reunião e corredores. Naquela terça-feira de março, o calor já era sufocante às 7 da manhã. Maria José colocou seu uniforme azul marinho, amarrou os cabelos grisalhos num coque e começou sua rotina. Primeiro andar, depois segundo, terceiro, sempre na mesma ordem, sempre com a mesma dedicação silenciosa. No 14º andar ficavam as salas da diretoria. Era onde trabalhavam os gravatinhas, como ela chamava mentalmente os executivos que mal a cumprimentavam. Entre eles estava Ricardo Almeida Santos, 38 anos, neto do fundador da empresa e atual vice-presidente. Ricardo era tudo que Maria José imaginava quando pensava em playboy. Alto, bonito, sempre de terno italiano e relógio suíço. Dirigia uma BMW prata e morava numa cobertura em Higienópolis. Para ele, Maria José era invisível. Em 12 anos nunca haviam trocado mais que um bom dia protocolar. Naquela manhã, enquanto limpava a sala de Ricardo, Maria José ouviu vozes alteradas vindas da sala ao lado. Reconheceu a voz grave do Dr. Henrique, o pai de Ricardo, e uma voz feminina que parecia nervosa. Não podemos mais esconder isso, Henrique. Os advogados já sabem de tudo. Calma, Patrícia, vamos resolver isso discretamente como sempre. Como sempre? Henrique, estamos falando de dezenas de milhões. Se isso vazar... Maria José não conseguiu ouvir o resto porque uma porta bateu. Concentrou-se na limpeza, fingindo que não havia escutado nada. Afinal, não era problema dela o que os ricos discutiam. Por volta das 2 da tarde, chegou a hora de limpar os banheiros da diretoria. Era sempre a parte mais constrangedora do trabalho, especialmente quando algum executivo estava usando o ambiente. Mas fazia parte da rotina. Ao entrar no banheiro masculino do 14º andar, Maria José começou a recolher o lixo das lixeiras. Na lixeira próxima à pia, entre papéis amassados e guardanapos, algo chamou sua atenção. Um envelope branco, grosso, que parecia ter documentos dentro. Hesitou por um momento. Não era da conta dela. Mas algo na sua intuição a fez pegar o envelope antes de jogá-lo no saco de lixo maior. O envelope não estava lacrado. Uma parte dela sabia que não deveria olhar, mas a curiosidade foi mais forte. Com as mãos tremendo ligeiramente, abriu o envelope e retirou os papéis de dentro. Eram documentos bancários, extratos de contas no exterior, contratos com nomes que ela não reconhecia, e números. Muitos números com muitos zeros. Mas foi um documento específico que fez seu coração disparar. Uma transferência bancária de 50 milhões de reais para uma conta nas Ilhas Cayman, com data da semana anterior, e no rodapé do documento, uma observação que a deixou gelada. Projeto Esperança. Desvio de verba pública. Operação encerrada.
Projeto Esperança. Maria José conhecia esse nome. Era o projeto habitacional que estava sendo construído na sua região, prometendo casas populares para famílias carentes. Um projeto que, segundo as notícias, estava atrasado há 2 anos por problemas burocráticos. As mãos de Maria José tremeram ao segurar os papéis. Não entendia completamente o que significava aquilo, mas tinha certeza de que não era algo legal. E de alguma forma sentia que aqueles documentos poderiam mudar tudo. Olhou ao redor do banheiro luxuoso, com suas torneiras douradas e mármore polido. Depois olhou para suas próprias mãos calejadas. A diferença entre aquele mundo e o seu era abismal. Mas naquele momento, ela tinha nas mãos algo que talvez pudesse diminuir essa distância. Guardou cuidadosamente os documentos de volta no envelope e o escondeu debaixo do uniforme. Terminou de limpar o banheiro como se nada tivesse acontecido, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos no prédio poderiam ouvir. O resto do dia passou em câmera lenta. Cada vez que via Ricardo ou Dr. Henrique pelos corredores, sentia um frio na barriga. Será que eles já haviam percebido o sumiço dos documentos? Será que tinham câmeras no banheiro? Às 5 da tarde, Maria José pegou seus pertences e se dirigiu ao elevador. O envelope estava escondido no fundo da sua bolsa, queimando como brasa. Durante todo o trajeto de volta para casa, ficou pensando no que deveria fazer. Chegou em casa e encontrou Giovanna dando banho na pequena Isabela. A rotina familiar a tranquilizou momentaneamente. Mas assim que sua filha colocou a neta para dormir, Maria José chamou-a para uma conversa na cozinha. Gi, preciso te mostrar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai contar para ninguém. Que foi, mãe? Tá com cara de quem viu assombração. Maria José retirou o envelope da bolsa com as mãos trêmulas e mostrou os documentos para a filha, que sabia ler melhor que ela. Giovanna arregalou os olhos conforme lia os papéis. Mãe, isso aqui é muito sério. Eles estão roubando dinheiro público, milhões. Eu sei, filha. Mas e agora? O que eu faço? Mãe e filha ficaram em silêncio por alguns minutos, ambas conscientes de que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Maria José tinha nas mãos a prova de uma corrupção milionária e precisava decidir se permaneceria invisível como sempre ou se finalmente seria vista pelo mundo. Na manhã seguinte, Maria José acordou ainda mais cedo que o habitual. Havia dormido mal, sonhando com números gigantes e homens de terno a perseguindo pelos corredores do prédio. O envelope estava escondido dentro de uma lata de biscoitos velha, no fundo do guarda-roupa. Durante o trajeto para o trabalho, observou cada pessoa no ônibus com desconfiança. Será que alguém sabia? Será que estava sendo seguida? A paranoia começava a tomar conta da sua mente. Chegou ao prédio da construtora às 7 em ponto, como sempre. Mas desta vez, tudo parecia diferente. Os seguranças da portaria pareciam olhá-la com mais atenção. O elevador parecia mais lento. Os corredores mais silenciosos. No 14º andar começou sua rotina de limpeza. Quando chegou próximo à sala do Dr. Henrique, ouviu vozes alteradas novamente. Tem certeza de que estava naquela lixeira? A voz era de Ricardo, mas soava nervosa, diferente do tom arrogante habitual. Absoluta. Coloquei lá ontem à tarde. Era para estar no incinerador esta manhã. Dr. Henrique parecia irritado. E se alguém pegou? Quem pegaria? A faxineira? Por favor, Ricardo. Aquela mulher mal sabe ler. Maria José sentiu o sangue ferver. Aquela mulher mal sabe ler. As palavras ecoaram na sua cabeça como um tapa na cara. 12 anos limpando a sujeira deles. E era assim que haviam. Preciso daqueles documentos, pai. Se caírem nas mãos erradas, não vão cair. Relaxe. Vou mandar um dos nossos homens dar uma olhada geral no prédio. Se alguém pegou algo, vamos descobrir. Maria José sentiu um arrepio na espinha. Nossos homens. Que tipo de homens seriam esses? Passou o resto da manhã tentando agir normalmente, mas estava visivelmente nervosa. Por volta das 10 horas, notou 2 homens de terno escuro andando pelos andares, conversando com funcionários e verificando lixeiras. Um deles se aproximou dela quando estava limpando o corredor do 8º andar. Com licença, senhora. Sou da segurança interna da empresa. A senhora trabalha há muito tempo aqui? 12 anos, senhor. Maria José manteve os olhos baixos como sempre fazia ao falar com homens de terno.
E ontem à tarde, quando estava fazendo a limpeza do 14º andar, a senhora notou algo diferente? Algum papel, documento, qualquer coisa fora do lugar? Não, senhor. Só lixo comum. Papel higiênico, guardanapo, essas coisas. O homem a estudou por alguns segundos que pareceram eternos. Tudo bem. Se lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, me procure. É importante. Quando ele se afastou, Maria José precisou se apoiar na parede. As pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Durante o almoço, comeu seu sanduíche de mortadela no refeitório dos funcionários quando Dona Carmen, a supervisora de limpeza, se aproximou. Maria José, posso falar com você? Dona Carmen era uma mulher de 50 e poucos anos que trabalhava na empresa há mais tempo que qualquer outro funcionário da limpeza. Era respeitada e temida ao mesmo tempo. Os homens da segurança me procuraram hoje cedo. Estão investigando o sumiço de alguns documentos importantes. Você sabe de alguma coisa? Não, Dona Carmen. Não sei de nada. Olha, Maria José, vou te dar um conselho de mãe para a filha. Se você pegou alguma coisa que não devia, é melhor devolver agora. Essas pessoas não brincam em serviço, entendeu? O tom de Dona Carmen não era ameaçador. Era preocupado. E isso assustou Maria José ainda mais. Eu não peguei nada, Dona Carmen, juro. Está bem, mas fica esperta. E se precisar de alguma coisa, me procura. À tarde, a situação piorou. Os 2 homens da segurança voltaram, desta vez acompanhados de um terceiro, que claramente estava no comando. Era um homem baixo, careca, com cicatriz no rosto e olhar frio. Eles conversaram longamente com o Dr. Henrique na sala dele, de porta fechada. Depois, começaram a revistar armários, gavetas e até mesmo as bolsas de alguns funcionários, sempre com a desculpa de rotina de segurança. Maria José sabia que era questão de tempo até chegarem até ela. Por volta das 3 da tarde, estava limpando o banheiro feminino do 12º andar, quando ouviu passos se aproximando. Era Ricardo, acompanhado do homem da cicatriz. É ela. Ricardo apontou para Maria José, a faxineira que trabalha no 14º andar. O homem se aproximou. Maria José sentiu o cheiro forte de cigarro e uma colônia barata. Dona Maria José, não é mesmo? Preciso dar uma olhadinha na sua bolsa. Rotina de segurança. Claro, senhor. A voz saiu trêmula. Ela entregou a bolsa, rezando para que ele não percebesse suas mãos tremendo. O homem revirou tudo. Carteira, documentos, remédios, um pente quebrado, algumas moedas. Cadê o uniforme que você usa para trabalhar? Tá no armário do vestiário, senhor. Vamos dar uma olhada. No vestiário, o homem revirou seu armário, suas roupas, até mesmo a marmita vazia. Não encontrou nada. Tá limpa. Ele se dirigiu a Ricardo. Deve ter sido algum funcionário do escritório mesmo. Depois que eles saíram, Maria José se trancou no banheiro e chorou. Chorou de medo, de alívio, de raiva. Como ousavam tratá-la como uma criminosa? Mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha feito a coisa certa ao esconder os documentos em casa. Aqueles homens não eram apenas seguranças. Eram algo muito mais perigoso. O resto do dia passou em tensão constante. Cada olhar, cada sussurro entre os funcionários, cada movimento estranho a deixava em pânico. Às 5 da tarde, quando finalmente saiu do prédio, teve a sensação de que estava sendo seguida. Durante todo o trajeto de ônibus olhava pelo retrovisor, prestando atenção em cada pessoa que embarcava ou desembarcava. Chegou em casa exausta emocionalmente. Giovanna percebeu imediatamente que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? Maria José contou tudo. A conversa que ouviu, os homens da segurança, a revista, a sensação de estar sendo vigiada. Mãe, você precisa fazer alguma coisa com esses documentos. Eles sabem que alguém pegou. É só questão de tempo até descobrirem que foi você. Mas fazer o quê, Gi? Se eu entregar para a polícia, eles vão saber que fui eu. E esses homens, eles não parecem gente que brinca. E se a gente procurar um advogado? Ou um jornalista? Com que dinheiro, filha? E quem vai acreditar numa faxineira contra o dono de uma construtora milionária? Mãe e filha ficaram em silêncio, ambas conscientes da gravidade da situação. Maria José tinha nas mãos a prova de um crime que envolvia milhões, mas também tinha consciência de que estava mexendo com pessoas poderosas e perigosas. Naquela noite, mal conseguiram dormir.
A cada ruído na rua, a cada carro que passava devagar demais, sentiam o coração acelerar. Maria José sabia que sua vida havia mudado completamente. Não era mais apenas uma faxineira invisível. Agora, ela tinha algo que homens poderosos queriam de volta, e isso a colocava numa posição extremamente perigosa. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em sua vida, sentia que talvez pudesse fazer a diferença. Talvez pudesse ser mais que invisível. A questão era, teria coragem suficiente para dar o próximo passo? Na quinta-feira, Maria José acordou com uma sensação ruim no peito. Durante a noite, havia sonhado que homens encapuzados invadiam sua casa e levavam Isabela. Acordou várias vezes, suada e com o coração disparado. Às 5 da manhã, enquanto se arrumava para o trabalho, notou um carro escuro parado em frente ao portão da vila. Não era comum carros assim na região. Tentou convencer-se de que era paranoia, mas a sensação de perigo não a abandonava. No ônibus, percebeu que um homem de boné havia embarcado na mesma parada que ela, e a observava pelo reflexo da janela. Desceu 2 paradas antes da habitual e esperou ver se ele também descia. Ele não desceu, mas continuou olhando pela janela enquanto o ônibus se afastava. Chegou ao trabalho 20 minutos atrasada, o que nunca acontecia. Dona Carmen a repreendeu na frente de outros funcionários. Maria José, 12 anos trabalhando aqui e nunca se atrasou. O que está acontecendo com você? Desculpe, Dona Carmen, não vai se repetir. Espero que não. Os patrões estão muito atentos a tudo ultimamente. Qualquer deslize pode custar o emprego. A ameaça foi clara. Maria José entendeu que não era apenas sobre pontualidade. Durante a manhã, tentou manter a rotina normal, mas tudo parecia diferente. Os funcionários cochichavam quando ela passava. Alguns a olhavam com desconfiança. Era como se uma nuvem negra pairasse sobre sua cabeça. Por volta das 10 horas, enquanto limpava o 13º andar, ouviu seu nome sendo chamado pelo interfone. Maria José dos Santos. Comparecer à sala da supervisão imediatamente. Seu sangue gelou. Nunca havia sido chamada na supervisão durante o horário de trabalho. Na sala, encontrou Dona Carmen, Dr. Henrique e o homem da cicatriz que havia revistado sua bolsa no dia anterior. Sente-se, Maria José. Dr. Henrique falava num tom que tentava ser cordial, mas soava falso. A senhora trabalha aqui há 12 anos, não é mesmo? Sempre foi uma funcionária exemplar. Sim, senhor. Pois então, vamos direto ao assunto. Alguns documentos importantes da empresa desapareceram. Documentos muito confidenciais. E sabemos que foram retirados do 14º andar onde a senhora trabalha. Maria José fingiu surpresa. Documentos, senhor? Que tipo de documentos? Isso não importa. O que importa é que precisamos recuperá-los. E estamos dispostos a ser generosos com quem nos ajudar. Dr. Henrique abriu uma pasta e retirou um envelope. Dentro, Maria José pôde ver várias notas de R$ 100. 5.000 reais. Só para quem nos disser onde estão os documentos. Sem perguntas, sem problemas. A pessoa pega o dinheiro e continua trabalhando normalmente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria José sentia o olhar de todos sobre ela. Eu não sei nada sobre documentos, senhor. Só limpo o que vocês mandam. O homem da cicatriz se aproximou. Dona Maria José, a senhora tem uma filha, não é? E uma netinha pequenininha? O sangue de Maria José gelou completamente. Tem, senhor. Que bonitinhas. Vi elas ontem quando passamos pela sua rua. A menina estava brincando na calçada. Lugar perigoso para uma criança tão pequena, não acha? A ameaça era cristalina. Maria José sentiu as pernas bambearem. Por favor, senhor. Minha família não tem nada a ver com isso. É claro que não. Dr. Henrique interveio. Ninguém está ameaçando ninguém. Estamos apenas conversando entre pessoas civilizadas. Mas seria uma pena se alguma coisa acontecesse com essas pessoas tão especiais. O homem da cicatriz sorriu friamente. Eu preciso pensar. Não há muito o que pensar. Dr. Henrique fechou o envelope com o dinheiro. Os documentos aparecem até amanhã, ou vamos ter que tomar outras medidas? Que tipo de medidas? A pergunta saiu num sussurro trêmulo. A senhora tem família, casa, emprego. Seria uma pena perder tudo isso por causa de alguns papéis, não acha? Maria José entendeu perfeitamente.
Não era apenas sobre o dinheiro ou os documentos. Era sobre sua vida inteira. Posso ir embora, senhor? Claro. Mas lembre-se, até amanhã. Maria José saiu da sala com as pernas trêmulas. Passou o resto do dia num estado de pânico total. Cada vez que via um dos homens pelos corredores, sentia vontade de vomitar. Durante o almoço, não conseguiu comer nada. Dona Carmen se aproximou novamente. Maria José, você está muito estranha. Quer me contar o que está acontecendo? Dona Carmen, se eu fizesse alguma coisa que pudesse ajudar muita gente, mas me colocasse em perigo, a senhora faria? Depende do tipo de perigo. E do tipo de ajuda. Um perigo de vida. E uma ajuda que poderia mudar a vida de milhares de pessoas. Dona Carmen estudou o rosto de Maria José por alguns segundos. Menina, você está mexendo com coisa grande, não está? Não posso falar sobre isso. Então vou te dar o mesmo conselho que daria para minha própria filha. Pense na sua família primeiro. Sempre. Herói morto não ajuda ninguém. À tarde, a situação piorou ainda mais. Ricardo apareceu no andar onde ela estava trabalhando e ficou observando cada movimento seu. Não disse nada. Apenas observava com um sorriso que a deixava com calafrios. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Maria José praticamente correu para o elevador. Na portaria, o mesmo homem da cicatriz estava conversando com os seguranças, como se fosse um funcionário normal. Durante o trajeto de volta para casa, teve certeza de que estava sendo seguida. 3 vezes mudou de ônibus, sempre verificando se alguém a acompanhava. Chegou em casa e encontrou Giovanna nervosa. Mãe, aconteceu uma coisa estranha hoje. Um homem apareceu aqui perguntando sobre você. Disse que era do sindicato. Que homem? Um cara baixo, meio careca. Falou que estavam fazendo uma pesquisa sobre as condições de trabalho das faxineiras. Maria José sentiu o mundo girar. Era o homem da cicatriz. O que você falou para ele? Que você estava trabalhando. Mas ele ficou fazendo perguntas estranhas. Sobre nossa família, sobre quanto tempo você trabalha na empresa, se você estava preocupada com alguma coisa ultimamente. Meu Deus, Di. Eles estão apertando o cerco. Mãe, conta logo o que está acontecendo. Maria José contou tudo sobre a reunião na supervisão, as ameaças veladas, o dinheiro oferecido e principalmente sobre a menção a Isabela. Eles ameaçaram a Bela? Giovanna ficou lívida. Não diretamente, mas foi uma ameaça clara. Mãe, a gente precisa sair daqui. Hoje mesmo. Para onde, filha? Com que dinheiro? E mesmo que a gente fuja, você acha que eles não vão nos achar? Mãe e filha passaram a noite em claro, fazendo planos desesperados. Cogitaram ir para a casa da irmã de Maria José no interior, mas sabiam que seria fácil rastreá-las. Pensaram em procurar a polícia, mas temiam que houvesse corrupção envolvida. Por volta das 3 da manhã, ouviram um carro passando devagar na rua, depois outro, e outro. Mãe, eles estão vigiando a casa. Maria José olhou pela fresta da cortina e viu 2 carros escuros parados na rua, com homens dentro. Gi, escuta bem o que eu vou te falar. Se alguma coisa acontecer comigo, você pega a Bela e vai direto para a delegacia. Entrega os documentos e conta tudo. Não fala isso, mãe. Promete? Eu prometo. Mas não vai acontecer nada. Mas ambas sabiam que estavam mentindo uma para a outra. A situação havia saído completamente do controle. Maria José tinha nas mãos documentos que provavam crimes milionários, mas também tinha uma família para proteger, e homens perigosos dispostos a tudo para recuperar esses papéis. O prazo se esgotava. Até o final do dia seguinte, teria que tomar a decisão mais importante da sua vida: entregar os documentos e voltar à invisibilidade, ou arriscar tudo para fazer a coisa certa. Mas uma coisa era certa: sua vida de faxineira invisível havia acabado para sempre. Na sexta-feira, Maria José não foi trabalhar. Pela primeira vez em 12 anos faltou ao serviço. Passou a madrugada inteira acordada, olhando pela janela os carros que se revezavam na vigilância da rua. Às 6 da manhã seu telefone tocou. Era Dona Carmen. Maria José, onde você está? Doutor Henrique está perguntando por você. Estou doente, Dona Carmen. Acho que é dengue. Menina, você escolheu um péssimo dia para ficar doente. Eles estão perguntando se você vai vir trabalhar hoje. Diga que estou muito mal, que talvez precise ir ao hospital. Está bem, mas cuidado, viu?
Esse pessoal está muito nervoso. Por volta das 9 da manhã, Giovanna estava dando café da manhã para Isabela quando bateram na porta. 3 batidas fortes, autoritárias. Não abra. Maria José sussurrou. Bateram novamente mais forte. Dona Maria José, sabemos que está aí dentro. Precisamos conversar. Era a voz do homem da cicatriz. Se não abrir, vamos ter que arrombar. E isso seria muito pior para todo mundo. Maria José olhou para a filha e para a neta. Isabela começou a chorar, assustada com os barulhos. Estou indo, gritou para a porta. Abriu devagar. Do lado de fora, estavam o homem da cicatriz e outro que ela não conhecia, mais alto e mais forte. Posso entrar? Ou prefere que os vizinhos ouçam nossa conversa? Maria José abriu a porta completamente. Os 2 homens entraram na sala pequena, que ficou ainda menor com a presença deles. Cadê os documentos? O homem foi direto ao assunto. Que documentos? O homem da cicatriz sorriu friamente e se aproximou de Isabela, que estava no colo de Giovanna. Que menininha bonita. Quantos anos ela tem? 3. Giovanna abraçou a filha com mais força. 3 aninhos, a idade mais gostosa, não é? Tão inocente, tão frágil. Por favor, deixem minha neta fora disso. Maria José deu um passo à frente. Então me diga onde estão os documentos e sua neta continuará brincando na rua sem problemas. Maria José olhou ao redor da casa humilde, para os móveis velhos, para as paredes descascadas, para o chão de cimento queimado. Depois olhou para sua filha e neta, as 2 pessoas mais importantes do mundo para ela. Eu não posso. Não pode? O homem maior se aproximou. Dona Maria José, acho que a senhora não entendeu a situação. Não estamos pedindo. Estamos exigindo. Eu entendi. Mas esses documentos, eles provam que vocês roubaram dinheiro que era para construir casas para pessoas como eu. Dinheiro que poderia ter mudado a vida de milhares de famílias. E daí? O homem da cicatriz riu. A senhora acha que é algum tipo de heroína? Que vai salvar o mundo? Não. Eu sei que sou só uma faxineira. Mas essas casas do Projeto Esperança, minha filha estava inscrita na lista de espera. A gente sonhava em sair desse barraco. Maria José sentiu lágrimas nos olhos, mas sua voz ficou mais firme. Vocês roubaram não só o dinheiro. Vocês roubaram nossos sonhos. Que dramática. O homem maior revirou os olhos. Última chance. Onde estão os documentos? Maria José olhou novamente para Giovanna, que a encarava com uma mistura de medo e orgulho. Depois olhou para Isabela, que havia parado de chorar, e a observava com seus olhos grandes e curiosos. Foi nesse momento que tomou a decisão que mudaria tudo. Não vou entregar. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os 2 homens se entreolharam como se não acreditassem no que haviam ouvido. Desculpa, não entendi. O homem da cicatriz inclinou a cabeça. Pode repetir? Eu disse que não vou entregar os documentos. O homem maior deu um passo ameaçador em direção a ela, mas Maria José não recuou. A senhora tem certeza disso? Porque uma vez que fizer essa escolha, não há volta. Tenho certeza. Mãe... Giovanna sussurrou assustada. Está bem. O homem da cicatriz suspirou teatralmente. Então vamos mudar a estratégia. Ele se dirigiu até Giovanna e Isabela. Essa menininha vai dar um passeio com a gente. Quando os documentos aparecerem, ela volta para casa. Não! Maria José gritou e se colocou entre o homem e sua família. Vocês não vão tocar nelas. Então entregue os documentos. Eu entrego, mas deixem elas em paz. Tarde demais. Agora o preço subiu. Você perdeu sua chance de fazer isso da maneira fácil. Foi quando Giovanna se levantou ainda com Isabela no colo. Mãe, me escuta bem. Faz o que você acha que é certo. A Bela e eu vamos ficar bem, não importa o que aconteça. Gi, não. Faz o que é certo, mãe. Pela primeira vez na vida, você tem o poder de mudar alguma coisa. Não deixa esses bandidos vencerem. O homem da cicatriz riu. Que tocante. Família unida até o fim. Mas sua expressão mudou quando percebeu que Maria José não estava mais tremendo. Havia algo diferente no olhar dela. Uma determinação que ele não esperava encontrar numa faxineira da periferia. Sabem de uma coisa? Maria José endireitou os ombros. Vocês passaram a vida inteira pensando que pessoas como eu são invisíveis. Que somos burras, fracas, que não temos voz. Ela deu um passo à frente. Mas vocês se esqueceram de uma coisa. Pessoas invisíveis veem tudo.
E quando a gente finalmente resolve falar, o mundo inteiro escuta. Do que você está falando? Maria José sorriu pela primeira vez em 3 dias. Estou falando que os documentos não estão mais aqui. Os 2 homens se entreolharam, alardeados. Onde estão? Em lugar seguro, com pessoas que sabem o que fazer com eles. Era mentira. Os documentos ainda estavam escondidos na lata de biscoitos. Mas Maria José havia acabado de tomar a decisão mais corajosa da sua vida. Se você também está torcendo por ela, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando. Você está blefando. O homem da cicatriz não parecia mais tão confiante. Estou? Então por que vocês não me prendem logo e acabam com isso? Porque se você está dizendo a verdade, prender você só vai acelerar a divulgação dos documentos. Maria José assentiu lentamente. Finalmente vocês entenderam. Eu posso ser só uma faxineira, mas não sou burra. O homem maior puxou o companheiro para um canto e eles conversaram em sussurros. Maria José aproveitou para abraçar Giovanna e Isabela. Mãe, é verdade? Você já entregou os documentos? Ainda não, mas vou entregar hoje mesmo. Para quem? Ainda não sei, mas vou descobrir. Os homens voltaram. Muito bem, dona Maria José. Você ganhou algumas horas, mas isso não acabou. Se até segunda-feira esses documentos não estiverem de volta nas nossas mãos, sua família vai pagar o preço. E se os documentos já estiverem nas mãos da justiça, vocês é que vão pagar o preço. Depois que os homens saíram, Maria José trancou a porta e se encostou nela, tremendo. Mãe, você está louca? Giovanna a abraçou. Como você vai entregar os documentos se nem sabe para quem? Vou descobrir, filha, hoje mesmo, porque agora não tem mais volta. Maria José havia cruzado uma linha que não sabia nem que existia. Pela primeira vez na vida, havia enfrentado homens poderosos e perigosos. E embora estivesse aterrorizada, também sentia algo novo, orgulho de si mesma. Agora precisava transformar sua coragem em ação. Tinha algumas horas para descobrir como fazer os documentos chegarem às pessoas certas, antes que fosse tarde demais para sua família. A faxineira invisível estava prestes a se tornar visível para o mundo inteiro. Depois que os homens saíram, Maria José ficou alguns minutos encostada na porta, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ela, uma simples faxineira, havia enfrentado homens perigosos e saído vitoriosa do primeiro confronto. Mãe, o que a gente faz agora? Giovanna balançava Isabela, que havia voltado a chorar. Primeiro vamos sair daqui. Não é seguro ficar. Para onde? Para a casa da tia Rosa. Pelo menos até eu resolver isso. Rapidamente, empacotaram algumas roupas e itens essenciais. Maria José pegou os documentos da lata de biscoitos e os guardou numa sacola plástica comum, junto com algumas frutas, para disfarçar. A casa da irmã Rosa ficava do outro lado da cidade, no Capão Redondo. Era uma viagem de 2 horas de transporte público, mas seria mais difícil para os homens as encontrarem lá. Durante o trajeto, Maria José teve tempo para pensar. Precisava entregar os documentos para alguém. Mas para quem? Polícia era arriscado. Não sabia se havia corrupção envolvida. Jornalista talvez, mas como encontrar um de confiança? Foi quando se lembrou de algo que havia visto na televisão algumas semanas antes. Um programa que falava sobre denúncias de corrupção, apresentado por uma jornalista famosa. Como era mesmo o nome? Marina Pereira. Isso era ela. Gi, você lembra daquela jornalista que apresenta aquele programa sobre corrupção na TV Globo? A Marina Pereira? Claro, a gente sempre assiste. Será que tem como a gente falar com ela? Mãe, você acha que uma pessoa famosa assim vai nos receber? Não sei, filha. Mas tenho que tentar. Chegaram na casa de Rosa por volta do meio-dia. A irmã de Maria José, 10 anos mais nova, trabalhava como vendedora numa loja de roupas e morava num apartamento pequeno, mas arrumado. Mana, que surpresa! O que vocês estão fazendo aqui? Rosa, posso falar com você reservado? Maria José contou uma versão resumida da história para a irmã, sem entrar em muitos detalhes para não assustá-la. Meu Deus, Maria! Você está mexendo com fogo. Eu sei, mas preciso da sua ajuda. Posso deixar a Gi e a Bela aqui hoje? Preciso resolver uma coisa urgente. Claro que pode, mas promete que vai ter cuidado? Prometo. Já era 2 da tarde quando Maria José pegou o metrô de volta para o centro da cidade.
Havia pesquisado no celular velho de Giovanna e descoberto que a TV Globo ficava no Jardim Botânico, Zona Sul. Era uma viagem longa e cara para seus padrões, mas não tinha escolha. Chegou nos estúdios da Globo por volta das 4 da tarde. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com seguranças na entrada. Pela primeira vez se deu conta da loucura que estava fazendo. Aproximou-se do segurança, um homem alto e simpático. Boa tarde, eu gostaria de falar com a jornalista Marina Pereira. A senhora tem agendamento? Não, mas é muito urgente. É sobre uma denúncia importante. Senhora, a Marina Pereira recebe centenas de denúncias por dia. Tem um site da emissora onde a senhora pode... Por favor. Maria José interrompeu. Eu sei que parece loucura, mas eu tenho provas de uma corrupção de 50 milhões de reais. Provas mesmo. Documentos originais. O segurança a estudou por alguns segundos. Viu uma mulher simples, com roupas baratas e mãos calejadas, mas havia algo nos olhos dela que o fez hesitar. Espera aí. Ele ligou para alguém e conversou em voz baixa. Depois de alguns minutos voltou. A produção do programa da Marina vai mandar alguém para conversar com a senhora, mas vai demorar um pouco. Maria José se sentou no lobby e esperou. 1 hora, 2 horas. Por volta das 6 da tarde apareceu uma mulher jovem, bem vestida, com prancheta na mão. A senhora é Maria José? Sou eu. Sou Carla, produtora do programa Marina Pereira Investiga. Me disseram que você tem uma denúncia importante? Tenho. Pode me contar do que se trata? Maria José hesitou. Estava prestes a confiar numa estranha com a coisa mais importante da sua vida. É sobre desvio de dinheiro público. Muito dinheiro. E eu tenho os documentos que provam. A produtora se interessou mais. Que tipo de documentos? Extratos bancários, contratos, transferências para o exterior. Tudo relacionado ao projeto Esperança. Aquele dos apartamentos populares. Os olhos da produtora brilharam. Ela sabia que aquele era um projeto polêmico, sempre cercado de denúncias. A senhora pode me mostrar esses documentos? Maria José olhou ao redor do lobby movimentado. Aqui não. É muito perigoso. Então vamos para uma sala reservada. Carla a levou para uma pequena sala de reuniões no 2º andar. Maria José retirou os documentos da sacola e os espalhou sobre a mesa. A produtora examinou cada papel, seus olhos arregalando a cada página. Meu Deus, isso é dinamite pura. É verdade então? Os documentos são importantes? Importantes? Senhora, esses documentos podem derrubar o governo do estado. Olha só essa transferência. 50 milhões para as Ilhas Cayman. Maria José sentiu um alívio enorme. Finalmente alguém entendia a importância do que ela havia encontrado. O que acontece agora? Agora eu preciso falar urgentemente com a Marina. A senhora pode deixar esses documentos aqui? Posso fazer cópias, mas os originais ficam comigo até ter certeza de que vão ser usados direito. Claro, é o mais seguro mesmo. Vou fazer as cópias agora e já ligo para a Marina. Enquanto Carla copiava os documentos numa máquina do corredor, Maria José se sentiu pela primeira vez em 3 dias com uma sensação de esperança. Havia pessoas dispostas a ajudá-la. Meia hora depois, Carla voltou com as cópias e o celular na mão. Falei com a Marina. Ela quer te conhecer pessoalmente, mas só consegue hoje à noite. Você pode voltar às 9 horas? Posso. E Maria José, você tem noção do perigo que está correndo? As pessoas envolvidas nessa corrupção são muito poderosas. Eu sei. Eles já me ameaçaram. Então precisa de proteção. Vou conversar com nossa equipe de segurança. Às 9 da noite, Maria José estava de volta aos estúdios da Globo. Desta vez, foi levada diretamente para uma sala no 10º andar, onde a aguardava Marina Pereira. A jornalista era mais baixa do que parecia na TV, mas tinha uma presença marcante. Seus olhos eram penetrantes e inteligentes. Maria José, muito prazer. Carla me mostrou os documentos. É material explosivo. Obrigada por me receber, doutora. Me chama só de Marina. E eu que agradeço sua coragem. Sei que não foi fácil chegar até aqui. Marina se sentou ao lado de Maria José, não atrás da mesa como ela esperava. Conta para mim como você conseguiu esses documentos. Maria José contou toda a história, desde o momento em que encontrou o envelope no lixo, até as ameaças contra sua família. E onde sua família está agora? Em lugar seguro. Que bom. Porque a partir de agora sua vida vai mudar completamente.
Quando essa história for ao ar, você vai estar protegida, mas também vai ser muito famosa. Está preparada para isso? Maria José pensou na filha e na neta, nas milhares de famílias que esperavam pelas casas do Projeto Esperança, nos anos de invisibilidade e humilhação. Estou preparada. Então vamos começar. Amanhã de manhã quero gravar sua entrevista. E segunda-feira essa história explode no Brasil inteiro. Pela primeira vez em 3 dias, Maria José sorriu de verdade. Havia encontrado aliados poderosos. Não estava mais sozinha na luta. A faxineira invisível estava prestes a se tornar a pessoa mais famosa do país. No sábado de manhã, Maria José acordou numa suíte de hotel 5 estrelas em Copacabana. Era a primeira vez na vida que dormia em cama tão macia, com lençóis tão macios e banheiro tão luxuoso. Marina havia insistido para que ela ficasse no hotel por segurança, com todas as despesas pagas pela emissora. Não podemos correr riscos, havia dito a jornalista. Por volta das 9 da manhã, Carla bateu na porta com uma equipe completa. Maquiadora, cabeleireira e uma stylist com várias opções de roupas. Bom dia, Maria José. Dormiu bem? Dormi sim, obrigada. Mas tudo isso é necessário? Claro que é. Você vai aparecer na televisão para o Brasil inteiro. Precisa estar impecável. As próximas 2 horas foram como um sonho. A maquiadora trabalhou no rosto de Maria José com carinho e profissionalismo, disfarçando as marcas do cansaço e realçando seus olhos castanhos. A cabeleireira fez uma escova que deixou seus cabelos grisalhos brilhantes e elegantes. Quando se olhou no espelho, Maria José não reconheceu a própria imagem. A mulher que a encarava de volta parecia confiante, digna, importante. Nossa, mãe, você está linda! Giovana havia chegado com Isabela, trazidas por um motorista da emissora. Vó, tá diferente! Isabela bateu palmas empolgada. É a mesma avó, meu amor, só um pouquinho mais arrumada. A gravação aconteceu num estúdio improvisado no próprio hotel. Marina queria garantir máxima segurança e privacidade. Maria José, vou fazer algumas perguntas, mas fique tranquila. Se precisar parar, é só falar. A entrevista durou 3 horas. Maria José contou toda a história, desde sua rotina como faxineira até o momento em que encontrou os documentos. Marina fez perguntas precisas e inteligentes, sempre respeitosa, mas incisiva. Como se sente sendo, provavelmente, a pessoa que vai expor o maior esquema de corrupção dos últimos anos? Me sinto assustada, mas também orgulhosa. A vida inteira fui invisível. Limpava a sujeira dos outros sem ninguém me ver. Agora, pela primeira vez, posso limpar uma sujeira que todo mundo vai ver. E não tem medo das consequências? Tenho muito medo. Mas tenho mais medo ainda de não fazer nada. Quantas famílias como a minha estão esperando essas casas? Quantas crianças como minha neta poderiam ter uma vida melhor se esse dinheiro não tivesse sido roubado? Marina sorriu impressionada com a eloquência natural de Maria José. Você mudou muito nestes últimos dias. O que aconteceu? Maria José pensou por alguns segundos antes de responder. Acho que eu sempre fui essa pessoa. Só que ninguém nunca me deu chance de mostrar. Quando você passa a vida inteira sendo tratada como invisível, você acaba acreditando que é mesmo. E agora? Agora eu sei que não sou invisível, que minha voz importa, que pessoas como eu também podem fazer a diferença. Depois da gravação, Marina conversou reservadamente com Maria José. A entrevista vai ao ar segunda-feira à noite. Até lá você fica no hotel protegida. Mas preciso te avisar. Depois que isso for ao ar, sua vida vai virar de cabeça para baixo. Como assim? Você vai ser famosa, Maria José. Vai ter convite para outros programas, para palestras, para eventos. Pode até escrever um livro. Sua vida de faxineira acabou. Mas eu não sei fazer outra coisa. Vai aprender. Pessoas corajosas como você sempre encontram seu caminho. No domingo, enquanto aguardava no hotel, Maria José recebeu uma ligação que a surpreendeu. Era Dr. Henrique. Maria José, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, doutor. Acho que temos sim. Estou sabendo que você procurou a imprensa. Isso não é inteligente. O senhor acha que não é inteligente expor ladrões? Eu acho que não é inteligente arruinar a própria vida por causa de uma ilusão de justiça. Ilusão? 50 milhões de reais é ilusão? Maria José, você ainda não entendeu com quem está mexendo. Quando essa história explodir, você vai descobrir que existem pessoas muito mais poderosas envolvidas nisso do que imagina. Estou preparada. Está?
Está preparada para descobrir que alguns dos seus heróis também estão envolvidos? Que a corrupção vai muito além da nossa empresa? Maria José sentiu um frio na barriga. Do que o senhor está falando? Estou falando que você abriu uma caixa de Pandora. E quando ela estiver completamente aberta, talvez descubra que preferiu que tivesse ficado fechada. Não importa. O que é certo, é certo. Última chance, Maria José. Ainda posso fazer isso desaparecer. 50 mil reais para você, sua família protegida, um emprego melhor. Pense na sua neta. Eu pensei. E por isso que vou fazer a coisa certa. Dr. Henrique suspirou. Então que Deus a proteja. Porque depois de segunda-feira, nem eu poderei mais ajudá-la. Ele desligou, deixando Maria José pensativa. Que outros segredos viriam à tona? Quão profunda era aquela teia de corrupção? Mas era tarde demais para recuar. E, no fundo, não queria recuar. Na manhã de segunda-feira, Marina ligou cedo. Maria José, temos novidades. Os advogados da construtora Almeida Santos entraram com uma liminar tentando impedir a exibição da reportagem. E agora? Nossa equipe jurídica já derrubou a liminar. A reportagem vai ao ar normalmente às 9 da noite. Mas isso significa que eles estão desesperados. Estou pronta. Tenho mais uma coisa para te contar. Outros funcionários da construtora entraram em contato conosco. Pessoas que sabem de mais coisas, que querem falar também. Sério? Sério. Sua coragem inspirou outras pessoas. Você começou um movimento, Maria José. Às 7 da noite, Marina chegou ao hotel para buscar Maria José. Pronta para mudar o Brasil? Pronta. No caminho para os estúdios, Maria José olhou pela janela do carro e viu a cidade com outros olhos. Não era mais uma observadora passiva. Era a protagonista da própria história. Às 9 horas em ponto, Marina Pereira olhou para as câmeras e começou. Boa noite. Hoje vamos contar uma história extraordinária de coragem e justiça. A história de uma faxineira que encontrou documentos no lixo e decidiu mudar o destino de milhares de famílias brasileiras. Na tela, apareceu o rosto de Maria José. Já não era mais o rosto cansado e invisível de uma faxineira. Era o rosto determinado de uma mulher que havia descoberto seu próprio poder. O Brasil inteiro estava prestes a conhecer Maria José dos Santos. E ela estava pronta. A reportagem foi ao ar numa segunda-feira às 9 da noite e causou um terremoto no país. Em menos de 2 horas, o nome Maria José dos Santos estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. O programa teve a maior audiência dos últimos 5 anos. Na manhã de terça-feira, Maria José acordou com o celular tocando incessantemente. Eram jornalistas do mundo inteiro querendo entrevistas. CNN, BBC, Le Figaro, El País, todos queriam falar com a faxineira brasileira que havia exposto um dos maiores esquemas de corrupção da história do país. Mãe, olha isso. Giovana mostrou o celular com dezenas de notificações. Você está em todos os jornais. Maria José lia as manchetes incrédula. Faxineira herói expõe corrupção de 50 milhões. Maria José, a mulher que limpou a sujeira do Brasil. Do lixo à justiça. A história que emociona o país. Mas nem tudo eram flores. Por volta das 10 da manhã, Carla ligou nervosa. Maria José, temos um problema. A construtora Almeida Santos convocou uma coletiva de imprensa para o meio-dia. Eles vão se defender. Era esperado, não era? Sim, mas não é só isso. Descobrimos que eles contrataram uma empresa de investigação para vasculhar sua vida. Estão procurando alguma coisa para usar contra você. Maria José sentiu um calafrio. Que tipo de coisa? Qualquer coisa. Dívidas, problemas com a justiça, histórico familiar. Qualquer coisa que possa desacreditar você. Mas eu nunca fiz nada errado na vida. Eu sei. Mas eles são especialistas em distorcer a verdade. Ao meio-dia, toda a imprensa brasileira estava reunida no auditório da construtora Almeida Santos. Dr. Henrique, Ricardo e uma equipe de advogados caros ocuparam a mesa principal. Senhoras e senhores da imprensa, Dr. Henrique começou com voz firme. Estamos aqui para esclarecer as caluniosas acusações feitas contra a nossa empresa. Maria José assistia pela TV do hotel, com o coração apertado. A funcionária Maria José dos Santos trabalhou em nossa empresa por 12 anos como faxineira. Sempre foi uma funcionária problemática, com várias advertências por desempenho inadequado. Isso é mentira, Giovana gritou para a TV.
Recentemente, Dr. Henrique continuou. Descobrimos que ela vinha roubando pequenos objetos dos escritórios. Quando foi confrontada, decidiu se vingar forjando documentos para prejudicar nossa reputação. Mentiroso! Maria José não conseguiu se conter. Na coletiva, um jornalista levantou a mão. Doutor Henrique, os documentos foram analisados por peritos e confirmados como autênticos. Como explica isso? Nossos próprios peritos chegaram a uma conclusão diferente. Os documentos foram adulterados. Ricardo tomou a palavra. Além disso, descobrimos que Maria José tem ligações com organizações criminosas da região onde mora. Sua filha foi presa por tráfico de drogas. Que filha da puta! Giovana explodiu. Maria José ficou lívida. Era tudo mentira, mas sabia como funcionava o jogo sujo. Uma vez que a mentira fosse plantada, seria difícil desarraigá-la. Seu celular tocou. Era Marina. Maria José, você está vendo? Estou. Eles estão mentindo sobre tudo. Eu sei. Mas isso é guerra. E na guerra, às vezes, o lado sujo joga baixo primeiro. Precisamos rebater agora. Como? Convocando nossa própria coletiva. Para hoje à tarde. Você está disposta? Estou. Às 15h, o auditório da TV Globo estava lotado. Jornalistas nacionais e internacionais, câmeras de todas as emissoras, fotógrafos. Maria José nunca havia visto tanto movimento por sua causa. Ela entrou no auditório acompanhada de Marina e de um advogado que a emissora havia contratado para defendê-la. Vestia um blazer azul marinho simples, mas elegante, que a fazia parecer digna e confiável. O silêncio tomou conta do ambiente quando ela se aproximou do microfone. Boa tarde. Meu nome é Maria José dos Santos. Sou faxineira há 20 anos, mãe solteira, avó coruja e brasileira orgulhosa. Sua voz saía firme, sem tremor. Vim aqui rebater as mentiras que estão espalhando sobre mim e minha família. Dr. Henrique disse que eu era uma funcionária problemática. Mentira. Em 12 anos de trabalho, nunca recebi uma única advertência. Ela ergueu uma pasta com documentos. Tenho aqui meus registros de trabalho, todos assinados pelos supervisores, todos com avaliações positivas. Um murmúrio atravessou o auditório. Disseram que minha filha foi presa por tráfico. Mentira. Minha filha é estudante do ensino médio, nunca teve problema com a polícia. Tenho aqui seu histórico escolar e sua certidão de antecedentes criminais. Maria José respirou fundo antes de continuar. Disseram que tenho ligações com organizações criminosas. A única organização a que pertenço é a Associação de Mães da Vila Esperança, onde ajudo a organizar campanhas de vacinação para as crianças. Ela fez uma pausa olhando diretamente para as câmeras. Sabem por que estão tentando me destruir? Porque sou pobre, porque sou mulher, porque sou negra, porque na cabeça deles pessoas como eu não têm direito de questionar pessoas como eles. O auditório estava em completo silêncio. Mas eu tenho uma notícia para o Dr. Henrique e o Ricardo. Pessoas como eu sempre existiram. A diferença é que agora temos voz. E vamos usar essa voz. Um jornalista levantou a mão. Maria José, tem medo de represálias? Tenho muito medo. Mas tenho mais medo ainda de voltar a ser invisível. De deixar que outros crimes como esse continuem acontecendo. O que mudou em você nestes últimos dias? Maria José sorriu pela primeira vez durante a coletiva. Eu descobri que não preciso da permissão de ninguém para existir, que minha voz vale tanto quanto a voz de qualquer milionário, e que quando pessoas simples como eu decidem falar, o mundo inteiro escuta. E qual sua mensagem para outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação? Que não tenham medo, que denunciem, que façam a coisa certa, mesmo quando parece impossível. Porque se uma faxineira da periferia de São Paulo conseguiu chegar até aqui, qualquer um consegue. Quando Maria José terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. Um jornalista começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Em poucos segundos, todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Pela primeira vez na vida, Maria José estava sendo ovacionada. Não por pena, não por caridade, mas por respeito, por admiração, por coragem. Naquele momento, ela soube que havia vencido a primeira batalha. Independente do que acontecesse dali para frente, nunca mais seria invisível. Do outro lado da cidade, na sede da construtora Almeida Santos,
Dr. Henrique assistia à coletiva com o rosto vermelho de raiva. Essa mulher acabou com a gente, disse Ricardo. Ainda não, respondeu o pai. Isso está longe de acabar. Mas no fundo, ambos sabiam que haviam subestimado gravemente uma simples faxineira. E agora estavam pagando o preço. A guerra havia apenas começado. Mas Maria José havia ganhado a batalha mais importante. A batalha pela própria dignidade. 3 semanas depois da primeira reportagem, o Brasil vivia o que a imprensa chamou de efeito Maria José. Dezenas de pessoas comuns passaram a denunciar casos de corrupção em suas cidades, empresas e órgãos públicos. O Ministério Público Federal abriu investigação oficial e a Polícia Federal deflagrou a Operação Limpeza. Maria José estava no hotel quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Maria José, aqui é o delegado Fernando Santos, da Polícia Federal. Tenho uma notícia importante. Pode falar, doutor. Acabamos de prender Dr. Henrique e Ricardo Almeida Santos, e mais 12 pessoas envolvidas no esquema. Graças aos seus documentos, conseguimos rastrear todo o dinheiro desviado. Maria José sentiu as pernas bambearem. Prenderam mesmo? Prenderam. E tem mais. Conseguimos recuperar quase todo o dinheiro. Os apartamentos do Projeto Esperança finalmente serão construídos. Não acredito. Acredite. E sabe qual vai ser a primeira família contemplada com um apartamento? Maria José já estava chorando. A sua Maria José. Por direito e por justiça. Naquela tarde, Maria José, Giovana e Isabela foram escoltadas pela Polícia Federal até a sede da construtora, que estava sendo lacrada. Era estranho ver aquele prédio imponente cercado por fitas da polícia e agentes federais. Do lado de fora, uma multidão de jornalistas aguardava. Quando Maria José saiu do carro, foi recebida com aplausos espontâneos das pessoas que se aglomeravam na calçada. Maria José, Maria José, gritavam alguns. Obrigado por sua coragem, dizia uma senhora idosa. Você é nossa heroína, falava um jovem. Dentro do prédio, os andares que ela havia limpado por 12 anos estavam sendo vasculhados pelos agentes. Computadores sendo recolhidos, arquivos sendo levados, cofres sendo arrombados. O delegado Fernando a acompanhou até o 14º andar. Foi aqui que tudo começou, não foi? Foi. Naquele banheiro ali. Eles pararam diante do banheiro luxuoso onde Maria José havia encontrado o envelope fatídico. Sabe o que é irônico? O delegado sorriu. Doutor, Henrique jogou fora os documentos exatamente aqui porque achava que eram invisíveis para pessoas como você. Nunca imaginou que a faxineira prestaria atenção. Eles passaram a vida inteira nos tratando como invisíveis. Foi isso que os perdeu. Naquele momento, Marina Pereira chegou com uma equipe de filmagem. Maria José, posso gravar uma entrevista aqui mesmo? Seria simbólico. Claro. A entrevista aconteceu na sala onde Ricardo trabalhava, com vista para toda São Paulo. Como se sente vendo seus algozes presos? Não me sinto vingada, me sinto em paz. Finalmente a justiça foi feita. E agora? Quais são seus planos? Primeiro vou me mudar para meu apartamento novo. Depois, ainda não sei. Recebi muitos convites para dar palestras, para escrever um livro. Talvez eu faça tudo isso. Pensa em continuar como faxineira? Maria José olhou ao redor da sala luxuosa. Depois olhou para suas próprias mãos. Não tenho vergonha de ser faxineira. É um trabalho digno, honesto. Mas acho que agora posso fazer mais. O que, por exemplo? Quero criar uma ONG para ajudar pessoas como eu. Pessoas que têm informações importantes, mas não sabem como usar. Quero que outras pessoas descubram que também têm voz. Uma semana depois aconteceu algo que Maria José jamais havia imaginado. O presidente da República a convidou para um almoço no Palácio do Planalto. Dona Maria José, disse o presidente, a senhora se tornou um símbolo de esperança para milhões de brasileiros. Obrigada, senhor presidente. Mas eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, senhora. A maioria das pessoas teria ficado calada por medo. A senhora teve coragem. O medo eu tive. Mas tive mais coragem que medo. É exatamente por isso que quero fazer um convite. Gostaria que a senhora trabalhasse conosco na criação de um canal oficial de denúncias de corrupção. Um programa que permita que pessoas comuns possam denunciar crimes sem medo de represálias. Maria José ficou em silêncio por alguns segundos.
Senhor presidente, aceito. Mas com uma condição. Qual? Que o programa seja comandado por pessoas que vieram de baixo. Pessoas que sabem o que é ter medo, passar necessidade, ser invisível. Aceito. 2 meses depois da primeira reportagem, Maria José se mudou para seu apartamento no Projeto Esperança. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Para os padrões da classe média era simples. Para ela, era um palácio. Vó, agora posso ter meu próprio quarto? Isabela corria pelo apartamento vazio, encantada. Pode sim, meu amor. E pode convidar suas amiguinhas para brincar aqui. Giovana abraçou a mãe. Mãe, você conseguiu. Mudou nossa vida e a vida de milhares de pessoas. A gente conseguiu, filha. Eu nunca teria chegado até aqui sem você e a Bela. Naquela noite, Maria José saiu na varanda do apartamento e olhou para a cidade de São Paulo lá embaixo. As luzes piscavam como estrelas, e pela primeira vez em sua vida, ela se sentia parte daquele brilho. Seu celular tocou. Era Dr. Henrique, ligando da prisão. Maria José. Dr. Henrique. Eu queria pedir desculpas. Pelo que fizemos, pelo que falamos sobre você. Obrigada. Você sabe que vou ficar preso por muito tempo? Eu sei. E sabe que perdi tudo? A empresa, o dinheiro, a reputação? Eu sei. Não sente nem um pouco de pena? Maria José olhou novamente para a cidade lá embaixo, pensando em todas as famílias que finalmente teriam suas casas, em todas as crianças que teriam um futuro melhor. Dr. Henrique, durante 12 anos o senhor me tratou como invisível. Hoje, milhões de pessoas sabem meu nome. Durante 12 anos, o senhor teve tudo, e eu não tinha nada. Hoje, eu tenho o que sempre quis. Dignidade. Ela fez uma pausa. O senhor quer que eu sinta pena? Eu sinto. Sinto pena de quem teve tudo e escolheu roubar. Sinto pena de quem podia ter sido lembrado como um grande empresário, mas vai ser lembrado como um ladrão. Maria José. Boa noite, Dr. Henrique. E que Deus o perdoe. Ela desligou o telefone e voltou para dentro de casa, onde Giovana e Isabela a esperavam para assistir ao filme que haviam alugado. Pela primeira vez em sua vida, Maria José dos Santos estava exatamente onde queria estar, em casa com sua família, sendo ela mesma. A faxineira invisível havia se tornado a mulher mais visível do Brasil, e finalmente estava em paz. 2 anos depois, a sede da ONG Vozes Invisíveis funcionava num prédio moderno no centro de São Paulo, a poucos quilômetros do antigo edifício da construtora Almeida Santos. Na parede da recepção, uma foto grande mostrava Maria José discursando na ONU, ao lado da frase "Toda voz importa". Maria José, agora com 44 anos, chegou ao trabalho às 8 da manhã, como sempre fazia. Mas agora não era mais para limpar. Era para dirigir uma organização que já havia ajudado mais de 500 pessoas a denunciar casos de corrupção em todo o país. Bom dia, doutora Maria José, cumprimentou Carla, que havia deixado a TV Globo para trabalhar como coordenadora da ONG. Bom dia, Carla. E já falei para parar de me chamar de doutora. Sou só Maria José. Só Maria José? Carla riu. A mulher que tem 2 títulos de doutora honoris causa, que foi capa da revista Time e que foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo? Maria José sorriu. Era verdade. Nos últimos 2 anos, sua vida havia mudado de forma inimaginável. Universidades brasileiras e estrangeiras a homenagearam. Escreveu um livro que virou best-seller internacional. Deu palestras em Harvard, Oxford, Sorbonne. Mas o que mais a orgulhava era o trabalho da ONG. Como estão os casos desta semana? Perguntou sentando-se em sua mesa simples, decorada apenas com fotos da família e algumas plantas. Temos 15 denúncias novas. Uma enfermeira de Recife que descobriu desvio de medicamentos, um professor de Porto Alegre que encontrou documentos sobre merenda escolar superfaturada, e uma faxineira de Brasília que... Uma faxineira? Maria José se interessou imediatamente. Sim. Trabalha num órgão federal e fotografou conversas sobre licitações fraudulentas. Marca uma reunião com ela hoje mesmo, pessoalmente. Mas você tem almoço com o governador às... Desmarca. Casos como esse são prioridade absoluta. Às 2 da tarde, Maria José estava numa sala reservada da ONG conversando com Dona Conceição, uma mulher de 50 anos, nervosa e assustada.
Dona Conceição, pode ficar tranquila. Aqui você está segura. Doutora Maria José, eu vi na televisão sua história. Foi por isso que resolvi procurar vocês. Fez muito bem. Me conta o que descobriu. Conceição mostrou fotos feitas com celular de documentos que comprovavam superfaturamento em obras públicas. São quase 100 milhões de reais desviados. Maria José examinou as imagens, sentindo um déjà-vu poderoso. Conceição, você tem noção da importância do que trouxe aqui? Tenho medo, doutora. Muito medo. Maria José segurou as mãos da mulher, que tremiam como as suas haviam tremido 2 anos antes. Eu também tive medo, muito medo. Mas sabe o que descobri? Que o medo só diminui quando a gente faz a coisa certa. E se eles fizerem alguma coisa comigo? Não vão fazer. Agora temos estrutura, advogados, proteção e, principalmente, temos voz. Maria José passou 2 horas explicando todo o processo para Conceição, garantindo que ela estaria protegida e amparada. Doutora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora não sente saudade da vida simples de antes? Maria José olhou pela janela, vendo a cidade onde havia nascido e crescido. Sabe, Conceição, a vida nunca foi simples para mim. Era invisível, mas não era simples. Simples é acordar todos os dias, sabendo que você está fazendo a diferença. Às 6 da tarde, Maria José chegou em casa. Não mais no apartamento do Projeto Esperança, mas numa casa de 3 quartos que havia comprado num bairro de classe média, próximo à escola particular onde Isabela estudava. Vó! A menina, agora com 5 anos, correu para abraçá-la. Hoje aprendi a escrever seu nome todo. Maria José dos Santos. Que orgulho, meu amor. Giovana, aos 18 anos, estava na cozinha preparando o jantar. Havia terminado o ensino médio como uma das melhores alunas da escola e ganhado uma bolsa integral para cursar Direito na PUC. Oi, mãe. Como foi o dia? Bom, apareceu um caso parecido com o nosso. Uma faxineira que descobriu corrupção. E você vai ajudar, né? Claro que vou. Durante o jantar, Isabela contou sobre a escola, Giovana falou sobre os estudos e Maria José dividiu as novidades do trabalho. Era uma rotina familiar normal, exceto pelo fato de que, no meio da conversa, o telefone tocou. Alô? Aqui é Maria José. Boa noite, é da CNN Internacional. Gostaríamos de agendar uma entrevista sobre o impacto global do seu trabalho. Claro, podem falar com minha assessoria amanhã. Depois de desligar, Isabela perguntou. Vó, por que todo mundo quer falar com você? Maria José pegou a neta no colo. Porque às vezes, quando a gente faz a coisa certa, outras pessoas ficam inspiradas para fazer a coisa certa também. E você sempre faz a coisa certa? Sempre tento, meu amor. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Mais tarde, depois que Isabela foi dormir, Maria José e Giovana se sentaram na varanda. Mãe, você está feliz? Muito feliz, filha. Não sente falta de nada? De nada. Talvez de ter descoberto quem eu era antes dos 42 anos. Mas se tivesse descoberto antes, talvez não tivesse a experiência necessária para fazer o que faz hoje. Maria José sorriu. Sua filha havia se tornado uma jovem muito sábia. Você tem razão. Acho que tudo aconteceu no tempo certo. Naquela noite, antes de dormir, Maria José abriu o laptop e checou os e-mails. Havia mensagens de pessoas do mundo inteiro contando como sua história as havia inspirado. Uma professora do Japão, um enfermeiro da França, uma secretária da África do Sul. Todas pessoas comuns que haviam encontrado coragem para denunciar injustiças depois de conhecer sua história. Fechou o laptop e olhou para a foto na mesa de cabeceira. Era a foto da primeira família que havia se mudado para o Projeto Esperança. Ela, Giovana e Isabela, sorrindo na porta do apartamento novo. Parecia uma vida inteira atrás. Maria José dos Santos havia se transformado de faxineira invisível em uma das mulheres mais influentes do Brasil. Mas no fundo continuava sendo a mesma pessoa. Uma mãe que queria um mundo melhor para sua filha e neta. A diferença era que agora ela sabia que tinha poder para construir esse mundo melhor. E continuava construindo, um dia de cada vez. 5 anos depois da descoberta dos documentos. O auditório da Faculdade de Direito da USP estava lotado. Mais de 1000 pessoas se espremiam para ouvir a palestra Coragem e Justiça Social, o poder da voz individual, ministrada por Maria José dos Santos.
Aos 47 anos, ela subiu ao palco com a mesma simplicidade de sempre, mas agora carregava uma autoridade natural que vinha da experiência e do reconhecimento mundial. Boa noite a todos. Meu nome é Maria José dos Santos. Há 5 anos eu era uma faxineira invisível. Hoje estou aqui diante de vocês como prova viva de que toda pessoa, independente de sua origem, pode mudar o mundo. A plateia escutava em silêncio absoluto. Quero contar para vocês o que aconteceu depois que minha história se tornou pública. Porque o final feliz não foi só meu, foi de milhares de pessoas. Maria José ativou o projetor e mostrou números impressionantes. A ONG Vozes Invisíveis já recebeu mais de 15 mil denúncias em 5 anos. Conseguimos recuperar mais de 2 bilhões de reais em recursos públicos desviados. 347 pessoas foram presas. 89 obras públicas que estavam paradas foram retomadas. Palmas ecoaram pelo auditório. Mas sabem qual é o número que mais me orgulha? 50 mil famílias já receberam suas casas através de projetos habitacionais que estavam com recursos bloqueados por corrupção. Mais palmas, agora mais intensas. Dr. Henrique e Ricardo Almeida Santos cumprem pena de 15 anos de prisão cada um. A construtora faliu e seus bens foram leiloados para ressarcir os cofres públicos. Mas eu não estou aqui para falar de vingança. Maria José fez uma pausa, olhando para toda a plateia. Estou aqui para falar de transformação. A minha, a de minha família. E a de um país inteiro que descobriu o poder da denúncia organizada. No telão, apareceram fotos da ONG em funcionamento, de pessoas sendo atendidas, de obras sendo inauguradas. Minha filha Giovana se formou em Direito e hoje coordena o setor jurídico da ONG. Minha neta Isabela, que tinha 3 anos quando tudo começou, hoje tem 8 e quer ser jornalista para ajudar a vovó a limpar a sujeira do mundo, como ela diz. Risos carinhosos ecoaram pelo auditório. Mas quero falar principalmente de vocês, dos jovens que estão aqui hoje. Vocês que estão se formando, que vão trabalhar em empresas, órgãos públicos, hospitais, escolas. Vocês que vão ter acesso a informações importantes. Sua voz ficou mais firme. Se um dia vocês se depararem com algo errado, algo injusto, algo que prejudique outras pessoas, não se calem, não sejam cúmplices pelo silêncio. Mas também quero falar para quem não está aqui. Para as pessoas simples que trabalham limpando, cozinhando, servindo, carregando. Para quem sempre foi tratado como invisível. Maria José desceu do palco e caminhou entre a plateia. A mensagem para essas pessoas é: vocês existem, vocês importam, vocês têm voz. E quando usarem essa voz, o mundo inteiro vai escutar. Ela voltou ao palco para as palavras finais. Há 5 anos eu era só uma faxineira que encontrou um envelope no lixo. Hoje sou diretora de uma ONG internacional, doutora honoris causa por 5 universidades, autora de um livro traduzido para 23 idiomas e, principalmente, sou uma mulher que sabe qual é o seu valor. A emoção tomou conta de sua voz. Mas sabem o que eu mais gosto de ser? A avó da Isabela. Porque quando ela me olha, vê não uma heroína, mas uma vovó que um dia decidiu fazer a coisa certa. E sei que quando ela crescer, também vai fazer as coisas certas. Obrigada pela atenção de vocês e lembrem-se, cada um de nós tem o poder de mudar o mundo. Só precisamos ter coragem para usar esse poder. A ovação foi de 5 minutos. Toda a plateia de pé, aplaudindo não apenas Maria José, mas a mensagem de esperança que ela representava. Depois da palestra, Maria José voltou para casa e encontrou Giovana estudando para uma prova de pós-graduação em Direitos Humanos, e Isabela fazendo um desenho. Vó, olha o que eu desenhei. Era um desenho de uma mulher de uniforme azul com um papel na mão, e ao lado escrito com letra de criança: minha vovó, a mulher mais corajosa do mundo. Maria José abraçou a neta com lágrimas nos olhos. Obrigada, meu amor. Vó, é verdade que você era invisível antes? Era sim. E agora? Agora todo mundo me vê. Eu sempre te vi, vó. Mesmo quando você era invisível. Maria José sorriu, percebendo que havia aprendido a maior lição de todas. Ela nunca havia sido realmente invisível para quem realmente importava. Naquela noite, antes de dormir, Maria José escreveu em seu diário como fazia todas as noites. Querido diário, hoje completam exatamente 5 anos desde que encontrei aqueles documentos.
5 anos desde que minha vida mudou completamente. Às vezes ainda não acredito em tudo que aconteceu. De faxineira invisível a uma das mulheres mais conhecidas do Brasil. Mas sabe o que mais me emociona? É saber que nossa história inspirou milhares de outras pessoas a encontrarem suas próprias vozes. Cada denúncia que chega na ONG, cada corrupção que é exposta, cada injustiça que é reparada, tudo isso começou com uma faxineira que decidiu olhar dentro de um envelope que encontrou no lixo. Hoje entendo que não foi o acaso que me levou àqueles documentos. Foi o destino preparando uma mulher simples para fazer algo extraordinário. E o mais bonito de tudo é saber que nossa história não terminou. Ela continua sendo escrita a cada dia, por cada pessoa que decide fazer a coisa certa, independente das consequências. Boa noite, mundo. Obrigada por me permitir ser visível. E assim termina nossa história emocionante. Muito obrigado por ter acompanhado essa jornada incrível até o final. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para mostrar que histórias de coragem e superação fazem a diferença. Comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te emocionou? Você teria a mesma coragem da Maria José? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como esta. E já aproveita para sugerir. Que tipo de história você gostaria de ver no próximo vídeo? Deixa sua ideia nos comentários. Compartilha este vídeo com quem precisa de uma dose de inspiração e coragem. Lembra, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença no mundo. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem para dar o primeiro passo.